queridos alunos, tudo bem? Voltei para a correção do segundo dia da aula de língua portuguesa da semana passada. Título à caneta, exercícios, páginas 121 e 122. No início, nós temos um anúncio que nós fizemos a leitura e trabalhamos em sala de aula, esse anúncio que tem como slogan principal, frase principal: existem cerca de 2.000 pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. O número 1, esse anúncio veicula uma campanha publicitária. Nós vamos informar no número 1, letra A, qual a finalidade deste anúncio, para que ele serve, qual o fim dele, qual a finalidade, o objetivo. A finalidade é combater a prostituição infantil, a exploração sexual de crianças e adolescentes. Combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Até debatemos um pouco sobre este assunto. Que relação há entre a imagem principal e o tema? Percebe-se que na imagem mostra uma possível situação de prostituição, onde o homem entrega um dinheiro a uma criança. O fato do homem estar usando um cinto de segurança faz supor que ele é um motorista de um carro e ele está pagando, dando um dinheiro à menina, à criança. Então, a letra B. A imagem mostra uma possível situação de prostituição infantil. Pois o homem, dentro do carro, entrega dinheiro a uma adolescente. Então, primeiro nós temos a finalidade da campanha, que é tentar combater, acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes. E na B, a relação da imagem com o anúncio. A relação é que a imagem mostra uma possível situação de prostituição infantil, porque nós vemos um homem dentro de um carro entregando dinheiro a uma adolescente que está ao seu lado, no banco do passageiro. Na letra C, que órgãos, instituições ou entidades apoiam essa campanha? Como eu disse a vocês, lá na barra de baixo nós temos as instituições e os órgãos que apoiaram esta campanha, tá? Esta campanha publicitária, comunitária. Nós temos aí Ministério, tudo com letra maiúscula. Ministério dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Logo, nós temos também algumas entidades como Liberta, uma que tem uma palavra em inglês, Shield, ó, C-H-I-L, Shield, D-H-O-O-D, Shield, e a Brinque, que é uma fundação, tá? Além do governo federal do Brasil, que está junto da campanha. A Brinque é com Q mudo, a Brinque, tá? Então, são alguns órgãos e algumas entidades. Os órgãos: Ministério dos Direitos Humanos, Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e nós temos as instituições, as entidades como a Liberta, Shielded e a Brinque, e o governo federal do Brasil. Agora nós vamos para a questão da pause. Dá uma olhada, faça a sua correção, não deixe de fazer a correção, tá? Vou apagar apenas o 1 para irmos para o número 2. No 2, nós vamos observar o enunciado principal. Existem cerca de 2.000 pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. Nós vamos retirar o sujeito dessa oração. Para isso, temos que encontrar o verbo. O verbo é o existem. O que existem nas rodovias federais? Então, o sujeito vai ser tudo isso daí, ó. Sujeito. Cerca de 2.000 pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Tudo isso é o sujeito, tá? Na B, nós vamos retirar o predicado, que é o que sobra, né? O predicado: existem nas rodovias federais. O sujeito está posposto ao verbo. A oração está iniciando com o verbo e o sujeito está depois do verbo, ou seja, posposto. A ordem aí é uma ordem inversa, tá? Desta oração. Logo na C, por que a forma verbal existem está na terceira pessoa do plural? Se ela está na terceira pessoa do plural, ela é para concordar com algum termo, né, do sujeito. O termo vai ser 2.000 pontos. Então, ó, para concordar com o termo, entre aspas, 2.000 pontos. Preste atenção, se fosse um ponto, existe um ponto. Existem 2, 3, 4, 10, 2.000 pontos. Por isso que o verbo está no plural. Seguindo, nós vamos agora para a questão 3.
que está na página seguinte. Na página seguinte, nós temos alguns enunciados retirados desta campanha, deste cartaz, do anúncio. Os números assustam. O número salva. Disque 100. Então, na letra A, qual é o sentido da palavra números na primeira frase? Os números aumentam. Números aí está falando da quantidade de casos, tá? Quantidade de casos de prostituição. Já a segunda oração, um número salva. A palavra número já se refere-se ao número de telefone que temos que ligar para fazer a denúncia. Vamos agora para a letra C. Na letra C, qual o sujeito da primeira oração? Preste atenção à primeira. Os números assustam. Tá? E da segunda, o número salva. O que assustam? Então, na primeira oração, o sujeito vai ser os números. Já na segunda oração, o sujeito vai ser um número. O núcleo desses sujeitos é números e número. São sujeitos simples. Logo, na letra D, na oração disque 100, o sujeito não está explícito, mas é possível inferir, deduzir qual é ele, ou seja, quem é o praticante da ação expressa pelo verbo. Então, qual é o sujeito? O sujeito aí é o sujeito você, que no caso é o leitor. Quando não está presente, eu chamo esse sujeito de sujeito oculto ou desinencial implícito. O verbo está até no imperativo, diz que, está dando um conselho. E é o que nós vamos ver na E. Ó, considerando o tema e o objetivo da campanha, por que é importante envolver o interlocutor por meio de verbos do imperativo? Porque há a intenção de que o leitor do anúncio tome providências, colabore para combater. Então é como se fosse o quê? Né? Um conselho para que o leitor denuncie e ajude a acabar com a prostituição infantil. Então, nós temos aí a questão número 3. A palavra números na primeira frase refere-se aos casos, às quantidades de casos de prostituição. Já números, na segunda frase, refere-se ao número de telefone que nós devemos discar. O disque 100. D. Na primeira e segunda orações, quais são os sujeitos? O sujeito, os números. Na segunda, um número. Núcleo, número, números. São sujeitos simples, um único núcleo. Já na D,
A pergunta é: diz que 100. Quem diz que? Você, leitor. Então, nós não está presente o sujeito, mas nós conseguimos identificá-lo. Portanto, o sujeito é você, né, refere-se ao leitor, e é um sujeito oculto ou desinencial. E por que o uso do verbo diz que no imperativo? Para aconselhar, para dar um conselho ao leitor, para que ele possa denunciar e acabar com a exploração sexual, com a prostituição infantil de crianças, de adolescentes. Vamos agora para a próxima questão. A questão 4. Na questão 4, considere este enunciado. Denuncie, é anônimo, sua atitude pode salvar uma vida. Levante hipóteses. Por que o anunciante informa que é anônimo, né? Porque ninguém ficará sabendo quem está, né, denunciando. Isso pode levar o denunciante a se sentir mais seguro. Então, a letra A. Porque ninguém ficará sabendo. Vírgula. Assim, o denunciante se sentirá seguro. Letra B. Porque a denúncia pode salvar uma vida, porque pode interromper essa prática de prostituição. Ou seja, a criança, ela pode ter uma vida melhor, normal, brincar, estudar. Então, porque pode acabar com essa prática e ajudar a criança viver melhor. Esse viver melhor é brincar, né? E estudar, que é o que toda criança tem direito ao estudo, ao lazer, às brincadeiras. Agora nós vamos para a letra C e depois a D. Na C, qual o predicado de denuncie? Quem denuncia? Você, leitor. Então, o sujeito é você e ele é oculto. Já o predicado vai ser apenas o verbo denuncie, que é um verbo também no imperativo. E a oração? Sua atitude pode salvar uma vida. O que pode salvar uma vida? Sua atitude. Sujeito, então, sua atitude. Predicado. Pode salvar uma vida. Finalizamos aqui a correção dos exercícios 121 e 122. Recapitulando 4, dê um pause e vá corrigindo. Na letra A, por
que ele disse anônimo? Para que ninguém fique sabendo de quem se trata, quem está denunciando. Assim a pessoa se sente mais segura, tá? O denunciante se sentirá seguro, tá? E não vai ter medo de denunciar. B. Quando fala, né, afirma, né, o anúncio afirma que a denúncia pode salvar uma vida, ele quis dizer que pode acabar com essa prática de prostituição infantil e ajudar as crianças a viver uma vida melhor, digna, poder estudar, brincar. Na C e na D, nós vamos ver o sujeito da oração, sujeito e predicado. Denuncie. Quem denuncia? Você, sujeito oculto, você é o leitor. Predicado, somente o verbo denuncie. Na oração, sua atitude pode salvar uma vida. O que pode salvar uma vida? Sujeito, sua atitude. Predicado, pode salvar uma vida. Então ali, né, dá pause, veja, corrija, tá? E faça a sua correção, porque está chegando o dia da prova e é importante corrigir para que você tenha no seu caderno todo o material corrigido para possíveis consultas e estudos futuros para a nossa atividade avaliativa, avaliação. Vou apagar e nós vamos para o próximo título à caneta. O próximo título à caneta será Tipos de Sujeito. Nos tipos de sujeito, nós temos as páginas 122 e 123. Antes de corrigirmos, que traz aí, né, a leitura de uma tirinha de Jim Davis, né, de Garfield, nós vamos aí recapitular. O sujeito ele pode ser simples, ele pode ser composto, ele pode ser oculto ou desinencial, ele pode ser indeterminado, e ele pode ser uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente, que é quando a frase, a oração é formada apenas por predicado. Sujeito simples, um núcleo. Exemplo, o menino, né, estudou para a prova. Quem estudou para a prova? O menino. Núcleo, menino. Sujeito simples. Composto, dois ou mais núcleos. Exemplo, o menino e seus colegas estudaram para a prova. Quem estudaram para a prova? O menino e seus colegas. Núcleos, meninos, colegas. Dois núcleos, sujeito composto. Desinencial ou implícito ou oculto. Não está presente na oração, mas conseguimos identificar como que nós identificamos? A partir da desinência do verbo, tá? Eu, tu, nós, vós. Exemplo, estudei para a prova. Quem estudei? Eu, oculto. Estudamos para a prova. Quem estudamos? Nós, oculto. Falastes sobre mim? Quem falastes?
tu falastes, também é oculto. Já o indeterminado não se sabe quem é. Não fica presente, não se sabe. São os pronomes ele ou eles. Casos de sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural ou na terceira do singular, mais o pronome se. Exemplos, né, de indeterminado. Se eu falo assim, chamaram por você. Quem chamaram? Eles. Mas eles quem? Alguém que eu não sei quem. Telefonaram para minha mãe. Quem telefonaram? Eles. Mas eles quem? Alguém que eu não sei quem. Precisa-se de trabalhadores. Quem precisa-se? Ele. Mas ele quem? Não dá para saber de quem se trata. Necessita-se de carinho. Quem necessita-se? Ele. Ele quem? Pode ser a criança, o filho. Então não se sabe de quem se trata. Indeterminado. E a oração sem sujeito? Os verbos são chamados de verbos impessoais, ou seja, ninguém pratica ação expressa por esses verbos. Que verbos são esses? Fenômeno da natureza, chover, trovejar, relampejar, nevar, anoitecer, amanhecer. Nevou a madrugada toda. Choveu durante a tarde. Casos de oração sem sujeito. Ninguém pratica a ação de chover, ou de ventar, ou de nevar. O verbo haver, com sentido de existir. Exemplo. Há crianças na sala. Há o que? Crianças. O verbo haver aí, o há, é um verbo transitivo direto. Crianças, o objeto direto. Então não tem sujeito. Agora, se eu trocar para existem, aí vai ter sujeito. Existem crianças na sala. O que existem na sala? Crianças, sujeito. Fica até na ordem inversa, tá? E o existem vai ser um verbo intransitivo. Outro caso de oração sem sujeito. Haver e fazer, indicando tempo decorrido. Há meses que não vou à sua casa. Faz dias que estou passando mal. Está marcando um tempo. Ou o verbo ser, que vai indicar tempo ou distância. Ninguém pratica ação expressa por este verbo. São 12 horas. São 2 horas. Ninguém pratica ação de ser tantas horas. Ou são 2 metros até o condomínio. Ninguém pratica ação de ser tantos metros. São alguns quilômetros até aquela cidade. Ninguém pratica ação de ser tantos quilômetros. Então, a oração sem sujeito é quando aparecem verbos que indicam o fenômeno da natureza, haver com sentido de existir. Eu posso trocar o haver por existir, tá? O existir tem sujeito. O haver no lugar do existir que não tem sujeito. Haver e fazer marcando um tempo, ou ser indicando tempo ou distância, que é quilômetros, metros, quadras, ok? Então, recapitulei e expliquei os tipos de sujeito. Simples, um único núcleo. Composto, 2 ou mais núcleos. Oculto ou desinencial, não está presente na oração, mas conseguimos identificá-lo a partir da terminação do verbo. Eu, tu, nós e vós. Ou você, quando o verbo é no imperativo. Indeterminado, ele ou eles, terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Não se sabe de quem se trata. Oração sem sujeito não apresenta sujeito. O sujeito é inexistente.
São chamados verbos impessoais, que ninguém pratica ação, expressa por esses verbos. Fenômeno da natureza, haver com sentido de existir, haver e fazer indicando tempo, ser indicando tempo ou distância. Agora vamos para a correção dessas atividades aí, rapidinho. Temos aí a tirinha de Garfield. Na tirinha nós temos aí, ó, John e eu formamos um casal bacana, não acha, Garfield? Aí o pensamento dele, com um sorrisinho, né, de canto, sarcástico e irônico. É que nem meias bege e gravata borboleta de bolinha preta. Aí a mulher disse, eu senti sarcasmo no seu sorriso. Aí ele dá o sorriso e fala, você está começando a me conhecer. Na oração, John e eu formamos um casal bacana. Letra A. Qual é o sujeito da oração? Vamos lá. Quem formamos um casal bacana? John e eu. B. Quais são os núcleos desse sujeito? John, vírgula, eu. 2 núcleos. É um sujeito composto. Número 2. No primeiro quadrinho, nós percebemos a fala que diz o seguinte, não acha, Garfield? Essa vírgula que isola o Garfield, Garfield é um vocativo, um chamamento. Quem não acha? Você. Então, o sujeito aí é o sujeito você, que se refere a Garfield, e é um sujeito oculto ou desinencial. No número 3, na oração do terceiro quadrinho dito pela mulher, eu senti sarcasmo no seu sorriso. Quem sentiu sarcasmo no seu sorriso? Sujeito, eu. Núcleo, eu. Agora o único núcleo, o sujeito já é simples. Continuando, número 4. Embora a namorada de John não consiga ler o pensamento de Garfield, ela pôde ver a expressão dele. O que quer dizer sarcasmo? Sarcasmo é zombaria. Vocês podem pesquisar até no dicionário. Zombaria, desdém, ironia. Né, um tom irônico, ridicularização. É a própria personalidade de Garfield, essa personagem. Na B. Além do sorriso, os pensamentos de Garfield também podem ser considerados sarcásticos? Claro que sim. E justifique sua resposta. Porque ele pensa em uma coisa que não combina. Olha só, ele pensa em gravata, borboleta de bolinha preta, combinando com meias beges. Então, ele está usando, né, no seu pensamento um tom irônico. Sim, vírgula, pois seus pensamentos são irônicos. Seus pensamentos são irônicos. Ou seja, pensa em coisas que não combinam.
como o caso lá da meia bege com gravata borboleta de bolinhas pretas. Então, finalizamos aqui a correção dos tipos de sujeito para vocês. Olha só, tipos de sujeito 122, 123. Baseando-se, então, nas frases expressas, né, na tirinha de Garfield. Sujeito, John e eu. Núcleos, John, vírgula, eu. Sujeito composto. Na segunda, o verbo acha. Não acha? Quem não acha? Você, que é o Garfield. É oculto, não está presente, mas eu consigo identificá-lo. Já no 3, o sujeito é eu, da fala da menina, da mulher. E o núcleo será eu. Um único núcleo, sujeito simples. No 4, o que quer dizer sarcasmo, zombaria, desdém, ironia, ridicularização. E a letra B, além do sorriso, os pensamentos também são sarcásticos? Sim, pois nos seus pensamentos ele usa um tom irônico, uma contradição. Ele pensa em coisas que não combinam, ok? Dê uma pausa e façam a correção, porque nós vamos para o nosso último título das atividades da última aula da semana passada. O título Exercícios. A caneta, ó. Exercícios, páginas 124 e 125. Temos aí uma fábula intitulada O Cão, o Galo e a Raposa. No número 1, baseando-se em frases, orações retiradas dessa fábula, como um cão e um galo iam juntos por uma estrada. O galo subiu numa árvore. Adormeceram. Quando ele acordar, e descerei. Em quais nós temos aí a presença de um sujeito oculto ou desinencial? Nas orações adormeceram, porque equivale a termos expressos anteriormente, que é o cão e o galo, e o descerei, que o sujeito é eu oculto ou desinencial. Na B, o único que tem sujeito composto vai ser qual? Entre aspas, a primeira. Ó, um cão e um galo iam juntos por uma estrada. Olha os núcleos. Cão, galo, 2 núcleos. Sujeito composto. Número 2. Na oração do primeiro quadrinho, do primeiro parágrafo, há uma oração na frase, há uma oração, que são 3 orações nessa frase, em que o sujeito está posposto ao verbo, ou seja, na ordem inversa. Qual é a oração? Quando veio a noite. O sujeito aqui é a noite. Está no final da oração. Quando a noite veio. Quando veio a noite. O que veio a noite? Está depois do verbo, posposto. Por isso a ordem é uma ordem inversa. No 3. Na frase, quando a raposa foi conversar com o cão, ele saltou sobre ela e a despedaçou. Nós temos aí na letra A os seguintes verbos ou locuções verbais. Ó. Foi
conversar, nós temos saltou e despedaçou. 3 verbos. Então, nós vamos ter 3 orações. No caso aí, é um período composto. Agora, nós vamos, na letra B, identificar o sujeito de cada uma. Da primeira, da segunda e da terceira orações. Fazendo a pergunta a esses verbos. Quando a raposa foi conversar com o cão. Quem foi conversar com o cão? Sujeito, a raposa. O núcleo é raposa. Sujeito é simples. Na segunda oração, ó. Ele saltou sobre ela. Quem saltou sobre ela? Sujeito, ele. Também é simples, porque o núcleo é ele. E a despedaçou. Quem a despedaçou? Ele, que foi expresso antes. Então, o sujeito é ele, entre parênteses, porque é um sujeito oculto ou desinencial, porque foi expresso anteriormente e não repetiu na última oração, ok? Número 4. Dentre as alternativas, marque a frase, que corresponde à moral desta fábula. A moral será a letra D. Quando nossos inimigos nos atacam, astuciosamente mandemos que eles se entendam com os mais fortes que eles. Então, a resposta aqui é a letra D de dado, ok? Que é a moral desta fábula. Recapitulando para irmos para o 5, que é a última questão. Orações com sujeito desinencial. Adormeceram e descerei. A oração com o sujeito composto. Um cão e um galo iam juntos pela estrada. Cão, galo, 2 núcleos, composto. Qual a oração no texto lá que tem um sujeito na ordem inversa? Posposto ao verbo. Quando veio a noite. Isso está na ordem inversa. O sujeito. O sujeito. A noite está depois do verbo. Na ordem direta seria quando a noite veio. 3. Observando aquela frase, nós vamos dizer quantas orações. Para saber quantas orações, temos que identificar os verbos. Foi conversar, saltou e despedaçou. 3 verbos, 3 orações. Um período composto. Logo, retirar dessas 3 orações o sujeito. Quem foi conversar? A raposa. Sujeito simples. Quem saltou? Ele. Simples. Quem a despedaçou? Ele, que foi expresso antes. Então, ele é oculto ou desinencial. E o 4, qual das alternativas corresponde à moral desta fábula? A letra D, a moral da fábula. Vamos agora para a última questão, que é a questão 5, onde nós teremos que encontrar o sujeito e fazer com que o sujeito modifique de posição. Se ele estiver na ordem direta, passamos para a inversa. E vice-versa. O que é isso? Se o sujeito estiver no final da oração, vou trazê-lo para o início. Se ele estiver no início da oração, vou levá-lo para o final, posposto ao verbo. Letra A. Do ovinho nascem jacarés, lagartixas e outras coisas. O que nascem do ovinho? Então, sujeito.
jacarés, lagartixas e outras coisas nascem do ovinho. Ponto final. Percebemos aí que o sujeito estava depois do verbo posposto e eu trouxe o sujeito para a ordem direta, antes do verbo. Na B vai ocorrer o mesmo. O verbo é caiu. O que caiu ao meio-dia em ponto? Uma chuvinha fina e gelada. Tá no final. Tá assim, ó. Ao meio-dia em ponto caiu uma chuvinha fina e gelada. Vou trazer o sujeito para o início, tá? Uma chuvinha fina e gelada caiu ao meio-dia em ponto. Vamos agora para a letra C. Também está na ordem inversa. Brilhava apenas uma estrela na noite escura. O que brilhava na noite escura? Apenas uma estrela. Sujeito. Vamos trazer para a ordem direta, no início. Apenas uma estrela brilhava. Apenas uma estrela brilhava na noite escura. Na D, crianças e adultos gritavam de medo na montanha-russa. Agora está na ordem direta. Quem gritavam de medo na montanha-russa? Crianças e adultos. Então eu vou pegar esse sujeito e vou transformar na ordem inversa, ou seja, posposto ao verbo. Então eu vou começar, ó, gritavam na montanha russa. Gritavam na montanha russa de medo crianças, sujeito no final, e adultos. Mas pode também ter outra reescrita. Pode ser assim, ó. Na montanha-russa gritavam de medo crianças e adultos. Dá no mesmo, tá? Importante é o sujeito estar posposto ao verbo. Então, a correção aqui do 5 para finalizarmos a nossa aula, a nossa atividade de correção, para que vocês façam essas correções, estudem para a atividade avaliativa, para a nossa prova, a avaliação 2 de língua portuguesa. No dia da nossa aula presencial no Meet, no dia da prova, faremos atividades e revisão de conteúdos, ok? Tchau, tchau. Beijos, fiquem com Deus. Dê pause e corrijam o número 5, reescrevendo as frases bem organizado, ok? Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula e a nossa aula presencial lá no Classroom, no Meet. Beijos, o tio ama demais vocês. Beijinhos no coração de vocês. Tchau, tchau.